Havendo um número legal, invocando a pátria grande e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eliomar Coelho para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 74ª sessão ordinária em 25 de setembro de 2013. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente, Carlos Caiado, segundo secretário, doutor Eduardo Moura, convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Márcio Garcia, Paulo Pinheiro, doutor Jorge Manaia, Verônica Costa, Eliomar Coelho, César Maia, Leonel Brizola Neto, Jefferson Moura, doutor Eduardo Moura, Reimon, Tio Carlos, Renato Cinque, Carlos Caiado, assuma a presidência o senhor vereador doutor Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h26. Obrigado, nobre vereador Eliomar. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador César Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um dia grave, presidente, porque não se trata de se estar discutindo porcentagens de reajuste, de aumento, em que, de um lado, se vê a necessidade de um incremento maior, do outro lado, de um incremento menor, se alega, desse lado, problemas orçamentários, do outro lado, se alega que há recursos para a educação. Não. Se tem um projeto de lei que tem um conjunto de elementos, digamos, acessórios, mas tem um elemento fulcral, básico, que é a conclusão dessa primeira grande etapa de privatização da educação pública no Rio de Janeiro. Começou, senhor presidente, no início da atual administração, em 2009. Eu me lembro que escrevi, disse, falei que aquilo que a secretária privatizante, que vem dos grupos Instituto Ayrton Senna, Instituto Sangari, Fundação Roberto Marinho, Abril Cultural, esses grupos todos, o que ela alegava naquilo que chamou de analfabetismo funcional, coisa que o valha, aplicando uma prova que nem os termos eram cariocas, semáforo em vez de sinal de trânsito e tantos outros, o foco dela não era identificar alunos com problema de aprendizado, com alfabetização incompleta. Não, era desmoralizar o magistério. Porque se os alunos não tinham aprendido o que deviam aprender, é claro que o problema não estava nos alunos, o problema estava nos professores. Ingenuamente, muitos acreditaram que se tratava de um problema concernente à própria filosofia educacional, à própria estrutura da educação, a próprios erros que outros prefeitos cometeram, eu entre eles, certamente, mas não. Ali se começava o processo de desqualificação do magistério. E esse processo teve sequência e agora ele atinge o seu ponto culminante. Não interessa o professor com autonomia em sala de aula, com portador de ideias educacionais, não interessa a ideia de que, repetindo a professora Regina de Assis, que a sala de aula é um universo, não interessa nenhum tipo de visão pedagógica, nada. O que cabe na cabeça deles é um professor que seja mero aplicador de kits que são vendidos pelo setor privado.
Me dizia um professor de ciências, isso tem 3 anos, me dizia, o que tem que ver esse kit do Instituto Sangari, que mudou de nome, depois do escândalo de Brasília, né? O que tem que ver com a realidade do nosso aluno? E ele dizia, Paulo Freire está gritando dentro do seu túmulo. Você desvincular o que se ensina da realidade do aluno, essa é a cabeça deles, de um ensino desconectado do social, seriado e elitizante. E como é que se culmina esse processo? É simples. Se pasteuriza o magistério no mesmo nível. Não se dá ao magistério condição de reciclagem, de aprendizado e de estudo e de preparar sua aula, como diz a lei nacional, com 1/3 do tempo da sua jornada, nada. Se num passo de mágica, se chegasse a todos os professores 40 horas, é o projeto deles. Recebem os kits, aplicam e não tem que ter ideias próprias, não tem que adaptar à realidade aquilo que tem que ensinar. Esse é o caminho. A escolha do diretor de escola. A eleição direta é um processo perfeito? É o melhor que tem. Claro que não é perfeito. Agora, um artigo dizer que tem que ter pessoas qualificadas pela secretaria, que serão os eleitores do diretor, hoje, amanhã, depois. E digo mais, se hoje justificam isso tecnocraticamente, voltam ao chaguismo de anos atrás, porque amanhã não são eles que estão no governo, amanhã são aqueles que criam um eleitorado para que o vereador, o deputado, o estadual, federal, nomeie a diretora de escola, como já foi nessa cidade durante tantos anos. Em nome do discurso tecnocrático, o que se faz é abrir a escola para a clientela. Concurso público que depois tem etapas. Uma delas é demonstrar capacidade didática. Quem? Um professor jovem, recém-formado, que entra, passa no concurso, claro, que não tem ainda experiência didática, e um curso de formação deles, entra quem eles quiserem. Essa lei é uma barbaridade. A carga horária de um professor leva em conta o desenvolvimento do professor. Ele tem 22 horas, mas é professor da universidade, de uma escola de ensino médio. Ele está fazendo um mestrado. Na hora que você fecha 40 horas, você pasteuriza naquele nível horizontal e ponto final. Então, bem, aposentados se lembraram, colocaram de afogadilho. Se esqueceram das pensionistas, das viúvas. Triênios, eles não citam. A proporção da jornada para preparação de aula e correção de provas inexiste. Os funcionários administrativos vão receber uma gratificação. Jogo sujo para não aposentar, para não levar para a aposentadoria. Esses penduricalhos todos de gratificações têm esse único objetivo: não levar para a aposentadoria, não levar para a pensão, hoje, amanhã, depois, no infortúnio. Isso é uma barbaridade. Senhor presidente, não quero me estender, mas quero, Vossa Excelência é vice-presidente dessa casa, sério, correto, competente. É como se eu estivesse falando com o presidente. Hoje, essa sessão está sendo levada para fora pela TV Câmara.
O sinal está aberto hoje. Eu posso estar falando aqui e minha família ouvindo na minha casa, ou um servidor ouvindo na prefeitura, ou qualquer cidadão ouvindo aonde estiver. Quero chamar a atenção, porque cada detalhe dessa sessão, senhor presidente, tem que observar com extremo rigor todos os procedimentos legais e regimentais. Eu estranho. Hoje apareceu um parecer conjunto no Diário Oficial que não se sabia dele ontem. A reunião citada no Diário Oficial é do dia 23. Ontem foi dia 25. Nada se sabia desse parecer conjunto. O presidente da Comissão de Educação, o correto, o vereador Raimon, nada sabia disso ontem. E nem o vereador Jefferson Moura, da Comissão de Orçamento e Finanças, de repente, por mágica, chega no Diário Oficial. E essas emendas, quais são? Quem as conhece? Será que positivas continuarão esbulhando o que é fundamental, que é a privatização da educação e esse regime pastorizado? Se positivas. Então, lhe digo, é inadmissível que uma vez, às 16h, nós sentados aqui, surja o parecer de uma comissão que não foi publicado e divulgado. Porque eu gostaria de ler para votar a favor, para votar contra, para argumentar, para dizer por que sim, por que não. Agora, de repente, aparece alguém aqui, nesse microfone, e diz que essa emenda foi aceita ou foi apresentada pela comissão A ou B. Para, senhor presidente, questão de ordem. Para a sessão, para que seja publicada, e chama uma sessão daqui a 1 hora, meia hora, que eu gostaria de ler. Eu faço isso com seriedade, presidente. Eu não tenho dificuldade nenhuma em votar em rigorosamente nada, a favor ou contra. Mas eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. Eu peço que todos os elementos de caráter regimental ou legal sejam observados com aquela seriedade, com aquela atenção que o presidente dessa casa e que o vice-presidente têm tido até o dia de hoje. Todos nós desejamos isso. Nós não estamos aqui e somos de direita ou de esquerda. Se eu estou junto com o vereador Paulo Pinheiro, nós não pensamos igual. O partido dele pensa diferente do meu. Nós não estamos aqui tratando de uma questão maior do que a questão política e ideológica. Estamos tratando da salvação da educação pública na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito para fazer uso da palavra é o vereador Leomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Luiz Carlos Ramos. Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu quero iniciar dizendo que eu sou um vereador de esquerda. Esquerda significa a favor da igualdade social, a favor de procedimentos democráticos, a favor de auscultar permanentemente a população, a favor de garantir condições melhores de vida para o povo brasileiro, a favor
da liberdade, da igualdade, da fraternidade. É por isso que eu sou de esquerda. Estou vendo aqui em plenário, o nobre vereador Paulo Pinheiro, além do vereador Luiz Carlos Ramos, que preside a sessão, o vereador Paulo Pinheiro, o vereador Leonel Brizola Neto, o vereador Jimmy Fernandes, o vereador César Maia, o vereador Renato Moura, o vereador Márcio Garcia e o vereador Renato Cinco. E vocês, lá, a reunião da base de sustentação do prefeito, quase grande maioria dos vereadores estão lá, só eles. Nós estamos aqui, somos minoria, mas somos maioria, porque nós estamos com vocês. Há uma série de equívocos, no rastro desta situação provocada pelo Al-Qaeda Eduardo Paes. Querer conduzir uma política pública do maior interesse para a cidade do Rio de Janeiro, com a predominância exatamente da arrogância e da prepotência. Não se conversa com ninguém a ser com os dele. Aqueles que estão do lado de lá, porque do lado de lá atualmente tem um poder de convencimento totalmente diferente do poder de convencimento que se usa na prática democrática. E aí onde o Al-Qaeda Eduardo Paes está confiando é exatamente na construção de uma blindagem que existe em torno do seu nome. Ele simplesmente preparou um arremedo. Eu nem sei se aquilo pode chamar de arremedo, porque de repente pode até... Não é arremedo, esse projeto dele não tem qualificação. Então, manda esse projeto para cá. E fala para a imprensa que as negociações com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação não existirão mais, porque agora está a matéria no âmbito do Legislativo. Ele não tem mais nada a ver com essa história. Olha se há seriedade nisto, olha se há responsabilidade nisto, olha se há realmente atitude de quem deve governar uma cidade como o Rio de Janeiro. Não há, não há, não há. Não há. E eu ainda há pouco dizia para o presidente da casa, olha, o Al-Qaeda Eduardo Paes, ele tem que saber que há um ano atrás, o governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, era também assim, amparado por uma blindagem construída em torno que não atingia ele de forma alguma. Olha como é que o prestígio político dele hoje está no estado, na cidade do Rio de Janeiro do Brasil. Então eu dizia, fala para ele é filho desse governador, fala para ele, olha Al-Qaeda Eduardo Paes, você é nada mais, nada menos do que o Sérgio Cabral amanhã. Porque
eu sempre falo que para o homem público é essencial, fundamental, a existência de 2 atributos. Primeiro, compromisso ético político. Todo homem público tem que ter um compromisso ético político. Segundo atributo, sensibilidade social. Infelizmente, esses 2 atributos falecem na pessoa do alcaide Eduardo Paes. Nós temos a obrigação de ouvir vocês. E mais, nós temos a obrigação daquilo que a gente ouve de vocês, transformar na referência para as nossas ações como homem público, já que estamos na condição de representante de vocês. Como é que eu vou dizer que eu represento vocês, se tudo que vocês desejam eu sou contra? E se vocês se manifestam, então, aí tem que ser na base da truculência, porque esta casa aqui é exatamente o Legislativo Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Se você perguntar a qualquer vereador, ele vai dizer, é a casa do povo. Como que é a casa do povo, se o povo é impedido de entrar nesta casa? Eu estou falando isto porque, desde que eu estou nesta casa, por exemplo, até o ano passado, não era esse o procedimento adotado pela direção da casa. De distribuição de senhas, isso é uma moda nova, modelito buscado não sei onde, é claro, modelito buscado exatamente nos catálogos da ditadura. Só pode ser. Não tem que ter liberação de senha. A casa é do povo. O povo tem que entrar quando quiser entender. Dizer, afirmar, falar que isto se faz em nome da ordem, para que a ordem seja preservada. E o que esta casa faz aqui diariamente, será que não produz a maior das desordens na cidade do Rio de Janeiro? Eu já falei e vou repetir. Tenho nas minhas mãos a mensagem do Executivo e a proposta do SEB. Tem nas minhas mãos. Li cada uma delas. Depois coloquei uma ao lado da outra para sair comparando. A mensagem do Executivo é uma vergonha até em termos de técnica legislativa aplicada a um projeto. É uma mensagem elaborada de forma tão indecente como indecente é aquilo que ele propõe na proposta. Quando tudo isto poderia ser evitado. Só sentar com os professores, a representação deles. Senta na mesa, vamos negociar. Porque democracia, ela existe
exatamente com a presença do diálogo nas tratativas para se chegar a um entendimento de determinada coisa. Se é no sentido contrário, a indicação não dá certo, não vai dar certo. Ele pode até chegar, empurrar de goela abaixo aqui o projeto dele, por conta de uma maioria fajuta que ele tem aqui nesta casa, construída em cima de procedimentos totalmente questionáveis. A maioria que ele tem é construída em cima de procedimentos questionáveis. Segurança! Segurança! Então, olha aí, mas vai sair machucada aí, ó. Vai cair aí, ó. Atenção, segurança. Vai cair aí, minha filha. Você vai cair aí. Olha aí, olha aí. Olha lá. Olha aí, segurança. Não desça aí que caiu a menina. Caiu ali. Sim, tá bom. Está suspensa a sessão. Quero declarar Senhores, quero declarar a todos que está encerrada a sessão do dia de hoje e é convocada a sessão para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão de hoje.